O programa Visão Espírita hoje está na cidade de Matão, terra de Caibar Schutel, e o programa Visão Espírita recebe com imensa alegria para conversar conosco Edmir Garcia, presidente da USE Regional da região de Ribeirão Preto, e recebe José Luiz Marquesan, presidente da USE Municipal de Matão, ambos responsáveis pela organização da Conresp, um movimento que faz 34 anos reunindo a família espírita. Edmir, seja bem-vindo, José Luiz, sejam bem-vindos. Edmir, o que significa organizar e participar de um movimento que há pouco eu escutei você falando, participa há 34 anos? Eu que agradeço, a alegria imensa, né, participar do programa. E participar do evento também é uma alegria imensa. O evento é composto de uma parte doutrinária, onde tem palestras, né, onde nós estudamos um tema pré-definido, de uma parte artística, sempre, todo evento tem parte artística, e muita confraternização, né? Na verdade, é um evento de confraternização de cidades da nossa região de Ribeirão Preto, aproximadamente 60 cidades. Então, existem companheiros que se encontram todos os anos no período do Carnaval, criam laços de amizade, esses laços extrapolam a própria Conresp, depois esses companheiros acabam se convidando para eventos nas suas cidades. Então, participar da Conresp é muito mais do que o momento em si que nós estamos aqui, não é? É participar de um evento que traz cultura, que traz alegria e nos torna pessoas melhores. José Luiz, reunir, coordenar as equipes é trabalhoso. O que move o José Luiz a trabalhar num evento dessa natureza? O que move Matão realizar um movimento deste? Como você está se sentindo organizador e participante da 34ª Conresp? Bem, nós somos agradecidos pela oportunidade de estarmos recebendo na cidade de Matão a 34ª Conresp. Isso se realiza em Matão a cada 8 anos. Nós somos agradecidos por esta oportunidade, mas a organização da Conresp em Matão, o alimento que nos alimenta durante esse processo preparatório que demora alguns 6 meses, pelo menos, é a palavra confraternização. Porque nós temos a oportunidade de compartilharmos com as pessoas da cidade e com as pessoas das demais cidades. Para ter uma ideia, 1/3 dos visitantes aqui é de Matão mesmo. Isso para nós é uma vitória, porque nós despertamos o interesse da população da nossa cidade, dos 5 centros que congregam a nossa União das Sociedades Espíritas, e atraímos esse pessoal para o nosso movimento com a ideia correta, ou seja, a ideia de que nós nos aprofundamos nos estudos da doutrina espírita, dentro dos aspectos científicos, filosóficos e religiosos, obviamente, e é o que todos querem é beber dessa água limpa, dessa fonte, e por isso que nossas confraternizações são permeadas de palestras oratórias, de palestrantes muito bem preparados, que querem justamente trazer essa linfa, essa água pura para a nossa região, e temos conseguido isso das vezes que eu participei, das Conresps que eu participei, sempre me saí muito feliz. Edmir, o programa Visão Espírita entra em vários lares, lares espíritas e não espíritas. É sabido que esta época do Carnaval ela tem a sua intensidade, onde a materialidade toma proporções grandes e as pessoas se enveredam por caminhos dos mais diversos, dos vícios, dos excessos, né? Essa proposta de realizar um evento como este, trazer um pouco da família espírita para estar junto, que mensagem, que sinais nós queremos oferecer para a sociedade, o que nós queremos mostrar? Bom, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Sem dúvida que nós produzimos uma atmosfera vibracional, espiritual, como nós costumamos dizer no meio espírita, muito positiva, se contrapondo aos excessos que você citou. Essa é uma coisa importante, sem dúvida. É importante para as pessoas que podem vir aqui, que de alguma maneira
vão conviver alguns dias num clima de harmonia, num clima agradável. É importante porque elas voltam para suas cidades e convivem com pessoas espíritas e não espíritas e levam isso também de alguma maneira. Não só em conhecimento espírita, mas em comportamento, porque esta é a proposta, né? Acabamos de ter uma palestra onde o orador foi muito claro nesse sentido. O conhecimento espírita só tem sentido quando nós transformamos as nossas ações. Então, imagino que as pessoas que aqui virão em Matão, que já estão, elas levarão para suas cidades, para as empresas que trabalham, para suas famílias, algo que conseguiram aqui compartilhar com os companheiros espíritas. Então, a Conresp ela tem essas faces múltiplas, não é? Do benefício imediato, do benefício para a sociedade, da produção dessa atmosfera interessante, né? De pessoas que se querem bem, estão estudando, estão ao mesmo tempo aprendendo e ensinando. Eu acredito que é um bem para a sociedade muito maior até do que para as pessoas que aqui estão. José Luiz, para a cidade de Matão, especificamente falando para a cidade, porque você dando essa vivência para a sua cidade, servirá de exemplo para repercutir em outras cidades e para levar também que quando se fala de Jesus, isso repercute dentro da sociedade de um modo geral. Quando se fala do homem de bem, se repercute na sociedade de um modo geral. Quando se fala de otimismo e esperança, repercute na sociedade de um modo geral. Como você vê isto? O tema da nossa palestra, o tema da nossa Conresp para esse ano é o homem de bem, né? Como todos já sabem. E dentro desse contexto de homem de bem, nós estamos divulgando para a nossa cidade e, diga-se a princípio, para que convergiram todas as lideranças da nossa cidade. Então, essas pessoas têm efeito multiplicador na nossa cidade, para levar essa mensagem do homem de bem. Na nossa doutrina espírita, nós temos claro que a importância de equilibrar esses aspectos de amor, justiça e caridade, que são esse tripé por onde se assentam o que nós chamamos de bem, algo que possa produzir uma transformação para melhor. E essa transformação tem que obedecer o equilíbrio entre amor, justiça e caridade. Então, por certo, a nossa pequena população que aqui se encontra, que não é, por pequena que seja, representando os 5 centros, é 1/3 dos inscritos. Nós vamos levar adiante esse conhecimento de que o homem de bem não é necessariamente um homem bonzinho. É um homem que luta para equilibrar essas forças que já estão em nós, do amor e da justiça, com a prática da caridade. Ou seja, são movimentos em ação. Não é uma água parada, mas é uma água em movimento. Ela então produz uma série de benefícios. E o homem de bem é assim, né? Tem que estar em ação, mas agindo dentro do equilíbrio, no local de trabalho, na sua residência com a família, na sociedade, onde ele se representar, inclusive e principalmente no local onde ele desenvolve os seus conhecimentos, mais aprofundamento do conhecimento sobre Deus, sobre as mensagens de Jesus, e nós normalmente fazemos isso no Centro Espírita. José Luiz, nós estamos nos aproximando de concluir esse nosso papo. Que mensagem você levaria aos telespectadores, àqueles que assistem o Visão Espírita? Visitem Matão, procure se inspirar nas mensagens, no exemplo de vida de Caibar Schutel. Nós temos aqui em Matão um memorial construído para reunir a memória toda de Caibar Schutel, a sua mensagem de amor e de trabalho, de constância na divulgação da doutrina espírita, em levar adiante aquilo que ele realmente acreditava. Então, minimamente, sempre que for possível, visitem Matão,
visitem o Memorial de Caibar Schutel, procure se inspirar nas obras que ele deixou escrito, Parábolas e Ensinos de Jesus. Tem diversos livros que até hoje são best-seller, livros escritos em 1934, 36, 32, ou seja, livros com quase 100 anos são best-seller até hoje. Isso não é por acaso. Nós somos diferenciados em Matão, tivemos o privilégio de receber esse ser iluminado, Caibar Schutel, que deixou para nós um rastro de luz. Somos agradecidos. Edmir, que mensagem você, Edmir, de Bebedouro, né, deixa para os telespectadores do Visão Espírita, que é este esforço que nós estamos fazendo de levar aos lares o pensamento e as nossas experiências de amor do Espiritismo? Bom, na nossa região, além de Matão, que tem esse privilégio, né, de ter na sua história o Caibar Schutel, nós temos vários privilégios. Recentemente, numa homenagem às casas espíritas centenárias, se eu não me engano, 8 no estado, 4 estavam aqui na nossa região. Uma delas, né, de Bebedouro, eu e o André, o apresentador do programa, nos formamos lá, onde tem a Mocidade Espírita mais velha do Brasil, não é? Nós temos Ribeirão Preto como uma referência, nós temos casas centenárias em Barretos, em Jabuticabal. Então é fácil organizar o movimento numa região como esta, não é? Onde nós temos tantos oradores, tantas pessoas com trabalhos assistenciais, com trabalhos belíssimos, costumamos pedir alguma coisa e o pessoal faz mais do que o necessário. Assim foi desta feita com Matão, né, que está se desdobrando em organizar aqui, receber todos, e tem sido assim nas cidades. Então, o trabalho espírita não tem exatamente hierarquia, é apenas organizacional essa estrutura, mas as pessoas respeitam essa organização de maneira bem interessante na nossa região. Então a mensagem que a gente deixa é, na verdade, um desejo de que eventos como este aconteçam mais, aconteçam no meio espírita e fora dele, porque assim nós vamos construir uma sociedade melhor, mais justa, e isso vai dialeticamente nos ajudar a ser pessoas melhores também. O programa Visão Espírita agradece a participação do José Luiz e do Edmir, desejando a todos um belo trabalho e um convite. Sigam em frente, sempre. O Visão Espírita deixa a você também este convite. Siga em frente com Jesus. O programa Visão Espírita recebe para uma conversa sobre divulgação, sobre este trabalho necessário e colocado por Allan Kardec com uma das grandes responsabilidades nossas, né, espíritas, recebe Júlia, presidente da USE estadual. Bem-vinda, Júlia. Recebemos André Bordini, colaborador, palestrante do Espiritismo. Bem-vindo, André. Júlia, a USE estadual desenvolve um trabalho de unificação das sociedades espíritas e o esforço que todos nós temos em divulgar o Espiritismo. Para o nosso telespectador do Visão Espírita, o que a USE tem feito neste trabalho de divulgação dos preceitos espíritas? Bom, primeiramente, agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. A USE do Estado de São Paulo, juntamente com os seus órgãos que estão esparramados pelo todo o Estado, tem realizado ao longo dos seus anos, todos já vamos completar quase 70 anos o ano que vem, não é? E uma das características da USE é justamente de difundir o Espiritismo. Essa difusão se dá através de campanhas, se dá através de cursos, seminários, através de encontros, debates, fóruns e também os congressos que ela realiza a cada 3 anos. Então, é uma maneira de difusão da doutrina espírita no sentido mais amplo possível e dentro, hoje, naturalmente, usando não só a mídia escrita, a mídia falada, também usamos as redes sociais de uma maneira em geral. Acho que
a proposta espírita está amplamente divulgada através das redes sociais, felizmente. Eu acho que já há muito tempo, acho que fomos uma das primeiras religiões que passou a utilizar esse mecanismo de divulgação. Então, é um esforço sempre constante e contínuo de divulgarmos e de difundirmos a doutrina espírita por todos os meios de comunicação. André, estudar o Espiritismo, como a Júlia colocou, é essencial para que se divulgue o Espiritismo. Nós sabemos do seu estudo, do seu conhecimento. Como você vê, para aquele que está nos assistindo, está em casa, espírita e não espírita, este trabalho de divulgação que é feito através das palestras, das mídias sociais, ou seja, são situações que vão mudando ao longo do tempo. Como você vê isto? Eu entendo que, parafraseando o Dr. Bezerra de Menezes, quando fala da unificação, em que ele diz que a unificação é um trabalho urgente, mas não apressado. Nós poderíamos dizer a mesma coisa no campo da divulgação. A divulgação é sempre urgente, né? Mas tem que ser feita naturalmente com projetos, com sensatez, sem pressa, porque o codificador mesmo colocou que a doutrina não tem como ponto fundamental formar prosélitos, né? Então, não é tarefa, nós não temos um interesse numérico, queremos ter milhões de pessoas, não, é a qualidade. Quer dizer, quando as pessoas encontram na mensagem da doutrina espírita um sentido que possa ajudá-las na compreensão da vida, facilitar a forma como elas vão vivenciar as suas experiências, etc., naturalmente elas vêm ao encontro da doutrina sem que precise. Quer dizer, essa divulgação, ela é uma divulgação diferente de uma divulgação comercial, né? Quando a gente fala de propaganda espírita, não é como propaganda de um produto, né, para vender um produto. Não, quer dizer, a tarefa da divulgação ela é prioritariamente de esclarecimento sobre o que é realmente a doutrina espírita, né? E, nesse sentido, é preciso que haja uma qualidade pedagógica também, porque a doutrina ela tem caráter fundamentalmente pedagógico, né? Ela deve formar cidadãos, seres, criaturas de bem para a construção de um mundo melhor. E isso, naturalmente, como a natureza não dá saltos, como a doutora Júlia colocou, né? Através de múltiplos caminhos, de múltiplas ferramentas, nós tornamos acessível a quem interessar possa informações sobre a doutrina que possam, de alguma forma, ajudar. E isso é fundamental. Você que está nos assistindo, você pode, se for pela internet, e hoje nós temos a facilidade do Google, né? Se você digitar União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, você vai chegar à página da USE estadual. Se você digitar Federação Espírita Brasileira, você irá chegar à página da Federação Espírita Brasileira. Com segurança, todos os caminhos ali colocados são seguros para que você tenha a informação correta, o livro correto, aonde pesquisar e aonde procurar e onde conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo, seu lado evangélico, seu lado científico, seu lado religioso. André, hoje, diante dessa atualidade, onde as opções se multiplicam a todos os instantes, de todas as formas, de todos os jeitos, para que as pessoas façam suas escolhas. Nós espíritas podemos sugerir alguns caminhos, propor algumas escolhas. Na sua visão e na visão nossa, que caminhos podemos sugerir para facilitar ou ajudar nas escolhas ante a diversidade que tem de informações aí colocadas à disposição de todas, para ajudar na escolha do nosso telespectador? O filósofo Sartre tem uma expressão interessante que diz assim: o homem só não é livre para não ser livre. Quer dizer, a única escolha que eu não tenho é de não escolher.
Porque até quando eu não escolho, isso já é uma escolha. Então eu estou condenado a essa liberdade, né? Eu estou escolhendo o tempo todo. Na realidade, assim, a doutrina espírita, ela naturalmente deve priorizar essa responsabilização pessoal do indivíduo em torno de sua própria vida, né? Eu costumo dizer que o diferencial da doutrina espírita em relação a outras religiões é justamente que os espíritos imaturos não suportarão a carga da doutrina espírita, espíritos infantis. O espiritismo é uma doutrina para espíritos adultos, capazes de assumir suas responsabilidades diante da sua própria existência, porque têm consciência de sua absoluta liberdade, né? Então, na verdade, não é simples abraçar os princípios da doutrina espírita. Se eu sou infeliz, a culpa é minha, né? E se eu sou feliz, é mérito meu também, né? Ninguém me dá isso. Isso é uma conquista minha, que eu tenho que construir a cada dia. Então, sempre que nós priorizarmos, né? Sempre que nós focarmos nessa consciência pessoal da liberdade, nós estamos fazendo um favor para a boa compreensão da doutrina espírita, né? Então, se eu quero abraçar a doutrina, se eu quero abraçar tarefas no movimento, não é porque eu tenho, porque tem que ser assim, porque é assim que eu certo, porque assim é... Não, é uma escolha pessoal, livre, espontânea. Se eu acredito que isso, de alguma forma, vai, né, me engrandecer, vai agregar alguma experiência positiva para a minha vida, e espontaneamente, né? Agora, como todo e qualquer segmento do conhecimento, do saber humano, aliás, eu gosto muito de uma palavrinha que se usa no senso comum, é muito comum, o que você foi fazer? Eu fui sapiar, fui dar uma sapiada, né? Todo mundo imagina que é coisa de sapo, né? Pular e não é. A expressão sapiar vem de sapere, que quer dizer saber. Então, o que é sapiar? É ir procurar saber sobre alguma coisa. E saber tem a mesma origem etimológica de sabor. Então, saber tem a mesma origem de saborear. Eu nunca vou saber alguma coisa se eu não saborear esta coisa, se eu não provar, se eu não experimentar. E se eu quero naturalmente comer peixe, eu vou numa peixaria. Se eu quero comer churrasco, eu vou numa churrascaria. Se eu quiser saber de doutrina espírita, eu vou num centro espírita, eu vou numa livraria espírita, eu vou numa banca do livro espírita, eu vou entrar num site de uma instituição de unificação, né? Então, eu devo procurar coisas nos lugares certos. É lógico que tem muita gente que tem problema de saúde e não procura o médico, procura um monte de coisa que promete curar e que não é médico, né? Se eu quero conhecer doutrina espírita, eu devo procurar um centro espírita. E como saber se esse centro espírita é bem orientado, etc.? Aí, naturalmente, eu devo entender há quanto tempo esse centro funciona, essa instituição, quem são as pessoas que frequentam ali, o aspecto, né? Eu devo imaginar se é um lugar limpo, bem organizado, como eu sou recebido, não é? Se dispõe de uma biblioteca, se tem grupos de estudo, se tem palestras, né? E principalmente se as pessoas que estão ali são pessoas realmente que me agradam de alguma forma, né? Por isso que a maior caridade que se pode fazer para a doutrina é divulgá-la, mas a melhor maneira de divulgá-la é exemplificar. Porque quando a gente olha para aquela pessoa, né, fala, nossa, olha, fulano interessante, eu gosto dele, eu gosto do jeito dele, eu gosto do discurso dele, né, eu acabo me encantando. E aí eu vou em busca desse lugar, eu vou sapiar alguns lugares, e depois de sapiar, eu vou procurar saber, saboreando ali, né, o alimento que eles têm para me oferecer, né? Porque sabemos que o conhecimento, o consolo, seja do espiritismo ou de qualquer outra religião séria, bem intencionada, naturalmente deverá ser saboreado, deverá ser experimentado. E se fizer sentido para aquela pessoa, naturalmente, no exercício de sua liberdade, ela vai abraçar a causa, vai, né, se identificar, vai se transformar, e esse é o grande objetivo.
Júlia, nós nos aproximamos de concluir esse bate-papo nosso e pedimos que você deixe para o nosso telespectador uma mensagem que o ajude, que colabore e, como disse o André, que facilite o saborear. Tá bem. Eu gostaria, então, nas palavras finais, deixar aquela mensagem de que o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Nós, muitas vezes, esquecemos que o Espiritismo, ele tem o tríplice aspecto. O aspecto da ciência, da filosofia, mas também ele é uma religião. Não a religião no sentido literal que nós conhecemos, mas é uma religião da ligação direta do ser para com o seu Criador. Então, nesse sentido e filosoficamente, o Espiritismo é uma religião. E é uma religião cristã, porque nós seguimos os ensinamentos do Cristo. Eu, aproveitando esta oportunidade, eu gostaria de deixar esta mensagem, porque eu vejo, às vezes, com preocupação de que há companheiros nossos da doutrina espírita que consideram o Espiritismo apenas no seu aspecto filosófico e científico e negam o seu aspecto religioso. E o Espiritismo sem Jesus, ele não é Espiritismo. Gostaria então que Jesus fizesse parte das nossas vidas, não só conhecendo os seus ensinamentos, mas sobretudo que nós espíritas pudéssemos vivenciar os seus ensinamentos na nossa relação do dia a dia, com a nossa família, com a sociedade, com os nossos companheiros da casa espírita, enfim, que nós colocássemos Jesus em nossas vidas. André, uma mensagem que ajude, que colabore, que facilite o saborear de Jesus. Eu imagino que se tivesse um 11º mandamento, daqueles 10 mandamentos, esse 11º mandamento seria assim: guardai a esperança. Porque o mundo está difícil, as coisas estão difíceis, as pessoas estão angustiadas, estão perdidas, tudo parece caminhar para um caos, para um abismo escuro. E a mensagem do Cristo é aquela que estende as mãos para a gente, diz assim, olha, espera, tem esperança. Né? É a mensagem do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Né? Não vos aflijais, né? Bem-aventurados todos vós que estáis aflitos, porque sereis consolados. Então, é um momento de transição. Todo momento de crise é o momento ideal e mais oportuno para crescimento nosso e de grandes transformações. Então, vamos aproveitar esse momento que parece tão difícil, de tantas perturbações, e de tantas indefinições, e de tantas dúvidas, né, para criar e construir os nossos próprios sentidos dentro da luz, da leveza, do amor, do perdão, da caridade, da justiça e do amor, que é a proposta de construção desse homem de bem. E é um convite de Jesus para que tenhamos esperança em nós, no mundo, no tempo e em Deus. O programa Visão Espírita agradece ao André, agradece à Júlia por esta participação conosco. E você que está no seu lar, participe também, colabore, mande a sua informação. É com muita alegria que o Visão Espírita visita o seu lar.